Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, episódio desenvolvido pelo Grupo Soma, Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento de Manejo de Saúde do Solo. Eu sou João Vitor Santos Paixão, sou estudante de Engenharia Agronômica na Exalc USP. Olá, eu sou Roberto Pinheiro, sou pós-doutorando no Grupo Soma da Exalc USP. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao PSEG por toda a ajuda e auxílio que vem nos dando para o desenvolvimento desse projeto tão gratificante para a gente. Hoje temos uma convidada muito especial. Nosso tema será sobre a bioanálise de solo e sua utilização das avaliações de saúde do solo. Convidamos a especialista, professora Ieda Mendes, possui uma graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciência do Solo pela Oregon State University dos Estados Unidos, é pesquisadora na Embrapa desde 1989, desenvolve suas atividades na unidade Embrapa Cerrados. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em microbiologia do solo, atuando principalmente nos temas de fixação biológica de nitrogênio, ecologia microbiana e bioindicadores de qualidade do solo. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês no SomaCast. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde, Roberto. E a todos que estão nos assistindo, né? Muito bom estar aqui com vocês. Hoje é um episódio especial, um episódio com uma dinâmica diferente, né, Roberto? Estamos muito felizes em receber a senhora. Muito bom. Professora, para iniciar a nossa conversa hoje aqui, recentemente foi lançado o livro Soil Health and Sustainable Agriculture no Brasil, que foi editorado pela senhora e pelo professor Maurício Querubim, aqui da Exalc. A senhora poderia contar um pouco para a gente a história do livro, qual foi a motivação do livro, quais os principais capítulos e objetivos nessa publicação tão importante para a agricultura brasileira? Nossa, gente, a história desse livro é muito legal, né? Porque, assim, isso que aconteceu na agricultura brasileira, quando nos anos 70 a gente era um país importador de comida, e hoje, 50 anos depois, a gente tem essa agricultura baseada em ciência e tecnologia, e realmente, assim, que tenta trabalhar com os pilares da saúde do solo, isso é uma coisa única no mundo, né? Então, foi uma alegria muito grande, um dia de tarde, quando eu estava aqui, chegou um e-mail do Douglas Carlin, que é o pai da qualidade do solo, né? Um pesquisador lá do ARS, lá dos Estados Unidos, e o título do e-mail era assim, ó, Oportunidade Batendo na Porta, Opportunity Knocking. E aí era um convite a gente escrever um capítulo de livro falando sobre saúde do solo no Brasil. Um convite para mim e para o Maurício. E Maurício Querubim, professor de vocês, né? Coordenador aí do Soma. Isso aí. E aí, a gente conversando com o Maurício, a gente conversando, não, mas puxa vida, um capítulo só para falar de saúde do solo no Brasil, né? É tanta coisa que dava para escrever um livro. Aí a gente escreveu de novo para o Doug, né? Falou, Doug, puxa vida, tem tanta coisa para falar aqui do Brasil, por que a gente não faz um livro? Gente, eles aceitaram. Ele submeteu essa proposta de livro, né, para a Sociedade Americana de Ciência do Solo, e eles assinaram embaixo, e foi assim que surgiu a história desse livro, né? Esse convite foi feito ali no meio da pandemia, no final de 2021, 22, início de 2022. E hoje, menos de 2 anos depois, o livro está aí, né? Olha aqui, o lindão, né? A gente está tão feliz com ele, mostrando, tá, paixão, mostrando para o mundo, né? A agricultura que o Brasil faz, né? Uma vitrine para a nossa agricultura, né? E mostra exatamente essa jornada da agricultura brasileira, desde aquela fase que a gente era importador de comida, até hoje, né, onde a gente tem aí 32 milhões de hectares com plantio direto, 17,5 milhões de hectares com integração lavoura-pecuária, onde a gente já tem uma bioanálise rodando os laboratórios comerciais, né? Então, assim, realmente muita coisa que o Brasil faz que é única para o mundo e que pode servir para ajudar vários outros países e, de repente, estão naquela mesma situação que a gente estava na década de 70, né? Então, assim, a gente está muito feliz, o livro está tendo uma repercussão excelente, né? Então, assim, essa é a história do livro. Que bacana, um capítulo que virou um livro, né? De tanto conteúdo que a gente já tem. Exatamente, um capítulo que virou um livro. Professora, a senhora comentou... Pode continuar, por favor. Pois é, virou um livro, assim, dada a quantidade de informação, de volume, de experiência que a gente tem, né? Experiência que a gente tem, não só na pesquisa, mas principalmente com os nossos agricultores, né? Então, assim, realmente, muita história para contar, né, gente? Com certeza. E, professora, a senhora comentou na sua fala sobre bioanálise
de biológica já rodando nos laboratórios, é uma coisa que a senhora foi protagonista nisso, algo que 20 anos atrás não era nem esperado, ninguém poderia imaginar isso, 20, 15, 10 anos atrás, né, ouso dizer. Como que, para o nosso público entender, você poderia contar um pouquinho sobre o Bioase, qual que é o propósito dele, como que tá ele hoje em dia? Depois, acho que foi lançado em 2020, correto? Se eu não estiver enganado, 2022. Correto. Ótimo. Só um Então, comentário gente, antes da sua resposta, professora, porque eu me lembro no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, em 2019, em Cuiabá, eu estava lá como estudante de mestrado ainda, final de mestrado, início de doutorado, e a palestra da senhora, a empolgação que a senhora falou, deixou aquele público inteiro emocionado, sabe? Com a paixão que a senhora tem quando fala do tema. Muito bom e muito emocionante ouvi-la sempre. Roberto, que legal, que bom que você estava lá. Aquele congresso foi marcante mesmo, né? Foi em 2019, lá em Cuiabá, né? Quando a gente lançou, assim, para a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né? Ali no nosso ambiente, a BioAS, né? Então, a história da BioAS, gente, é o seguinte. Eu voltei do doutorado. No doutorado, eu estudei com Richard Dick e com Peter Bottomley, lá na Oregon State University, que eram, assim, o Richard Dick era como se fosse, assim, o neto do Tabatabai, que é, vamos dizer assim, o pai das enzimas, né? Não, acho que o Richard é mais para filho, né? Acho que Neto ia ficar aqui para nossa geração. Mas, e aí, quando eu saí da Embrapa, o pessoal aqui pediu para mim, olha, os meus colegas, né, o Pérez, o Milton, olha, você vai trabalhar com risópio, com ecologia de risópio, que é a parte que a gente já vem trabalhando aqui, mas vê lá alguma coisa de indicador, de qualidade de solo, saúde do solo, para a gente trabalhar com isso também, né? Aí eu fui. E foi a primeira vez que eu trabalhei com biomassa microbiana, a parte de atividade enzimática, né? A gente fez muito DGGE e tal. Na época era DGGE. Então, assim, aí eu aprendi essas técnicas todas. E quando eu voltei para o Brasil, eu iniciei, logo em seguida, um processo de caracterização de biomassa e atividade microbiana no ambiente do Cerrado. E depois, logo em seguida, a gente engatou a fase 1 do projeto de indicadores, né? E aí veio esse pessoal todo, né, que está aí comigo há 20 anos, o Guilherme Chay, o Fábio Bueno, Mariângela, o Marco Nogueira, então, essa galera toda. Então, assim, é um trabalho que hoje em dia, embora fique assim, eu como uma, né, assim, representando o trabalho, mas é um trabalho de uma equipe enorme, né? Muitos pesquisadores, muitos estudantes, operários agrícolas, técnicos rurais, né? Então, assim, muita tese de mestrado, doutorado que rolou ao longo desses 20 anos. E a ideia, gente, era assim, dar uma utilidade prática para essa pesquisa. Nossa ideia nunca foi só assim publicar papers, entendeu? Efeito do plantio direto na atividade enzimática, efeito de plantio direto na biomassa microbiana. Não. A gente queria gerar uma tecnologia, a gente queria que esses indicadores viessem a fazer parte da rotina das análises do solo. E eu lembro, eu ia nos congressos, sabe, gente, eu ficava com a pena dos meus colegas de manejo, porque eles faziam aqueles experimentos maravilhosos. Aí o que eles mostravam como variáveis de resposta? Os teores de nutrientes, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, matéria orgânica, alguma coisa ali de agregação, pronto, parava ali. E eu só ficava pensando assim comigo, gente, mas eles estão perdendo a melhor parte, que é a biologia do solo, né? Que é ela que mais está respondendo a isso que eles estão fazendo, né? Então, assim, aí ao longo desses 20 anos, nosso objetivo foi exatamente calibrar essa tecnologia, né? E aí, não posso deixar de falar, né, da grande contribuição do nosso colega Djalma Martião Gomes de Souza, que era um pesquisador aqui da fertilidade do solo, fez a maior parte desses trabalhos com fósforo, calagem, gesso aqui no Cerrado, e Djalma era apaixonado pela microbiologia. Então, em 2011, na tese de um aluno nosso, André Lopes, a gente desenvolveu aquela estratégia de interpretação para os indicadores biológicos, usando os mesmos princípios da calibração de nutrientes, né? Então, imagina, pegar aquilo que o pessoal fazia para calibração de nutrientes, aplicar nos indicadores biológicos em experimentos de longa duração, que eram experimentos de longa duração feitos com presença e ausência de fósforo. Putz, aí foi muito legal, né? Então a gente tem ainda, né? Tem o Congresso FertBio, que estava assim meio apagadinho, mas se Deus quiser vai voltar, onde une a fertilidade e a biologia do solo, né? Então, assim, foi o perfeito FertBio, né? A química e a biologia ali no mesmo local. E foi aí que realmente a tecnologia começou a ganhar força, que a gente viu que a gente conseguia calibrar a tecnologia, né? Não adiantava nada você determinar esses valores de atividade enzimática, mas não saber se aquilo ali estava alto, médio ou baixo, né? Então, depois que a gente fez esse trabalho de calibração, aí a tecnologia foi criando força, né? Foi ganhando força, a gente foi ampliando os estudos, aí também começamos a trabalhar com a ideia de fazer a amostragem na camada de 0 a 10 centímetros, não na camada de 0 a 5.
Djalma também, né, convenceu a gente a coletar a amostra de solo depois da colheita da cultura principal, e não durante a fase de floração, como a gente fazia antes, né? Trabalhar com solo seco ao ar, que foi outra coisa assim muito inovadora. Então, foi esses anos todos, né, para a gente chegar nessa tecnologia redonda, robusta, desenvolvida. E aí foi lá em 2019 que a gente apresentou ela, né, para todo mundo que estava lá no Congresso de Solos. E naquela época a gente ainda estava iniciando nosso trabalho de capacitação dos laboratórios, né? Eu sei que um ano depois, lá no meio da pandemia, no dia 23 de julho, a gente lançou a BioAS, né? Foi um dia inesquecível para todos nós, nunca vou esquecer, era um auditório vazio, mas ao mesmo tempo tinha, sei lá, uns 500 pessoas no YouTube, a gente apresentando ali. Então foi muito legal. E hoje está aí, né? Hoje nós já temos 33 laboratórios comerciais rodando a bioanálise como parte das suas rotinas de análise de solo. Eu falo que é uma coisa tão poderosa, gente, que são duas enzimas, né? A beta-glicosidase e a liosfatase, que juntamente com a matéria orgânica nos permitem falar para o agricultor se o solo dele está saudável, adoecendo, doente ou em recuperação, com base em amostras de solo coletadas na camada de 0 a 10 centímetros. Gente, uma loucura, né? Mas, enfim, é isso aí, né? E é uma coisa assim, é o capítulo 10 aqui do nosso livro, a gente contando para o mundo como é que a gente desenvolveu essa história da bioanálise, né? Que realmente assim uma iniciativa brasileira única, pioneira, vanguardista, né? A nível de ciência do solo mundial. Que bacana. E, professora, é muito bacana ver toda essa preocupação em torno da metodologia de avaliação, pensando em facilitar as avaliações, pensando em facilitar a interpretação dos resultados, né? Pensando na escalabilidade dessas avaliações. Porque imagina um país com dimensão continental como o Brasil, né? Fazer com que esse tipo de análise tenha uma boa escalabilidade de interpretação é muito importante, né? Nossa, isso aí é fundamental. Então, assim, eu acho que foi um processo de aprendizagem, como tudo na vida, né, gente? Ao longo desses 20 anos. Então, é bonita a história, como que a gente evoluiu, né? No início, a gente trabalhava com mais de 30 bioindicadores, e ao longo do tempo a gente foi selecionando cada vez mais, afunilando os indicadores, até que no final a gente chegou na beta e na sulfa, e antes disso tinha a fosfatase ácida correndo ali, lado a lado, mas ela não vingou, porque ela é influenciada por adubo e por calagem, né? Então ela não conseguiu passar ali nas etapas finais do processo de seleção. E principalmente com essa questão, né? Como vocês falaram aí, trabalhando com solo seco ao ar para facilitar a vida do agricultor, com a amostra de solo sendo coletada numa época que ele já vai fazer normalmente a amostragem de química de solo. E a única coisa assim que mudou radicalmente foi a profundidade de amostragem, né? Que para química de solo, geralmente o pessoal trabalha com 0 a 20, mas para a BioAS a camada diagnóstica tem que ser o 0 a 10. Mas fora isso, a gente fez tudo assim realmente para encaixar na rotina do agricultor, para ele realmente ter uma facilidade muito grande para fazer essa determinação, né? E aí hoje, né, a gente já está capacitando esses laboratórios todos que eu falei para vocês. Hoje a gente já tem laboratório fazendo bioanálise no Brasil de norte a sul, uma análise que não custa caro, R$ 165 a completa, ou seja, as duas enzimas, análise completa de química de rotina, macronutrientes, componentes de acidez, mais a textura. Então, assim, isso foi muito legal, sabe? E é uma tecnologia que, por exemplo, assim, qualquer laboratório de solo do Brasil pode adotar. Inclusive laboratórios que não são de solo, né? Tem muitos laboratórios de nematologia também adotando a bioanálise como parte das suas rotinas. Porque basicamente você só precisa de um espectrofotômetro na faixa do visível, que é um equipamento que todo laboratório de solos tem. Um laboratório cujo custo não é exorbitante, né? Não é que nem um espectro de absorção atômica, não é nada disso. E um espectro na faixa do visível, uma incubadora e basicamente comprar os reagentes e as vidrarias, né? Então, não sei se já viram, eu sempre falo uma frase do Leonardo da Vinci, né? Que ele fala assim que a simplicidade é o último grau da sofisticação, né? Então, acho assim que realmente a gente conseguiu atingir isso aí, porque é muito simples. Duas enzimas mais a matéria orgânica, 4 padrões que ocorrem na natureza, alta enzima, alta matéria orgânica, solo saudável, a enzima começa a diminuir, a matéria orgânica permanece, solo adoecendo, baixa enzima, baixa matéria orgânica, solo doente, e se o solo começa a se recuperar, é um solo degradado, então ele tem baixa matéria orgânica e alta enzima, é um solo em recuperação. E se ele continua nessa trajetória de recuperação, ele vai virar saudável de novo, né? Com alta enzima e alta matéria orgânica. Então, simples assim. Então, todo mundo entende, entendeu? Quando você fala assim, hoje em dia a gente já está aí com a primeira versão do mapa de saúde do solo do Brasil, com base na bioanálise, né? Submetemos o paper aí, estamos esperando, aguardando o posicionamento da revista.
mas é um mapa de saúde do solo a nível de município, onde quando você fala que o solo está saudável, está doente, é fácil da pessoa entender. Ah, se está saudável é porque predomina alta enzima e alta matéria orgânica. Se está adoecendo é porque tem baixa enzima e alta matéria orgânica. Entendeu? Assim, E então é professora, fácil de entender, não é uma coisa muito complicada. e aproveitando essa aula, a senhora poderia dizer pra gente o que esses dois bioindicadores têm correlação no dia a dia do produtor? Nossa, gente, isso foi outra coisa que foi. Assim, a gente fica pensando assim, sei lá, acho que é até uma coisa assim, abençoada por Deus, porque eram tão. Como eu falei para vocês, no início eram 30 indicadores, no final a gente ficou com essas duas enzimas, e elas são marcadores da saúde do solo. Então, elas têm conexões poderosíssimas no solo. Então, a gente sabe hoje que solos com altos níveis de atividade de beta e sulfatase, eles possuem uma física excelente, então eles possuem uma estrutura de solo muito boa, têm uma excelente capacidade de armazenamento e infiltração de água. São solos que têm melhor eficiência no uso de nutrientes. Então, para a mesma quantidade de adubo, você consegue produzir mais. São solos mais produtivos, são solos que têm fazem melhor a biorremediação de pesticidas, são solos que têm uma ciclagem de nutrientes muito mais avançada, muito melhor. É, e até a qualidade do grão de soja, a qualidade nutricional do grão de soja que sai das áreas de solos saudáveis, né, solos com altos níveis de atividade de beta e de sulfa, é diferenciada da qualidade dos grãos que saem das áreas de solos doentes. Olha que loucura, né? Então, o que eu falo são dois indicadores que têm conexões muito poderosas com a parte de química, com a parte de física e com a biologia do solo, né? Recentemente, a gente teve um aluno de doutorado, o professor Telmo Martino, lá da Universidade Federal de Santa Maria, e o Jardel Passinato, né? E ele mostrando também a correlação dos níveis de atividade enzimática com a diversidade das populações microbianas no solo, quer dizer, com áreas com alta atividade enzimática, áreas com maior biodiversidade microbiana. Então, assim, foi impressionante assim, a quantidade de informações que essas duas enzimas marcadoras da saúde do solo conseguem transmitir para a gente. Né? Então, aquela coisa, né? Quando você tem vários indicadores e todos eles apontam para a mesma direção, você não precisa determinar 30. Né? Então, nesse caso, a gente selecionou dois, fica uma análise barata, acessível, cabe no bolso de todo mundo, né? E devido a essas correlações todas que elas têm, elas servem para dizer se a física está bem, né? Como é que está a parte de ciclagem de nutrientes. Então, isso é muito interessante. Isso é esplêndido, né? Facilita muito a vida do produtor. Professora, O que eu falo. Desculpa, gente, eu falo perdão, demais, né? pode continuar, perdão. É que eu falo que essa bioanálise, assim, para a gente entender melhor, é como se fosse assim, um exame de sangue, né, que a gente faz, assim, uma visão figurativa, né? Um exame de sangue do solo. Que muitas vezes você tem problemas de saúde e você só descobre que você tem esses problemas de saúde quando você faz o seu exame de rotina, né? E a mesma coisa a bioanálise. Muitas vezes o agricultor está lá com solo produtivo, produzindo bem, mas esse solo está cheio de problemas assintomáticos de saúde do solo que ele só percebe quando faz a bioanálise. Então, isso é interessante também, né? Essa capacidade que as enzimas têm de detectar esses problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se revertam em perda de rendimento de grãos nas nossas lavouras. Perfeito. Professora, a senhora comentou de todos esses benefícios, toda essa interpretação que pode ser obtida a partir da análise das enzimas. A senhora teria algum estudo para destacar sobre a relação da atividade enzimática com a produtividade das culturas? Nossa, gente, isso aí foi outra benção que surgiu na minha vida. É um experimento de longa duração do pessoal da Fundação Mato Grosso, lá em Itiquira. Esse experimento estava em Barra do Garças, na nossa reunião Centro-Oeste de Ciência do Solo, um evento lá organizado pelo professor Milton, lá da UFMT de Barras. E aí, o Leandro Zancanaro, da Fundação MT, estava apresentando os dados de um experimento de longa duração, de rotação e sucessão de culturas, e o Leandro mostrando o dado lá do experimento, contando a história do experimento, né? Que o experimento, nos primeiros 5 anos, não dava diferença entre os tratamentos, ou seja, lá eles tinham soja pousio, que é a coisa horrorosa, né? Só soja, 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 com plantio convencional e plantio direto também, e produzindo a mesma coisa que os tratamentos onde tinha rotação e sucessão, que já estavam até pensando em fechar o experimento e tal, mas que aí, no 7º ano de cultivo, o pessoal resolveu fazer alguns ajustes, trabalhar com a cultivar de soja mais precoce e tal, e aí naquele ano coincidiu de ter um veranico bem na fase do estágio reprodutivo da soja. E aí foi necessário, né, para abrir pela primeira vez uma diferença de 30 sacos de grão de soja entre os tratamentos, por exemplo, onde tinha sucessão com braquiária
e nos tratamentos onde tinha só soja pousio. 30 sacos, né? Nossa. Aí eu lembro do Leandro apresentando esses dados lá, ele falava assim, então, a gente vê aqui as limitações, porque esses tratamentos têm a mesma química, então a necessidade de um conceito sistêmico da fertilidade do solo e tal, e eu assistindo aquilo, gente. Quando terminou, eu fui lá e falei com ele, Leandro, você vai mandar essas amostras para mim, desses tratamentos, e eu vou dizer para você o que está acontecendo na sua área. Gente, ele mandou. Aí eu fiz as análises, mandei de volta para ele, aí só recebi uma ligação. Ah, nós queremos que você venha presencialmente aqui na Fundação Mato Grosso para a gente conversar. Aí eu falei, nossa! E era isso, porque nas áreas onde eles tinham lá rotação e sucessão, os níveis de atividade enzimática eram tipo assim, 8 vezes mais sulfatase, 4 vezes mais beta-glicosidase do que nas áreas soja pousio. Então, assim, os solos, embora fossem quimicamente semelhantes, biologicamente eles eram completamente distintos. E estava ali, gente. Então, assim, esse experimento é um experimento que eu tenho um carinho enorme por ele. Estou até agora com a Isabela. A gente está escrevendo esse paper. Que esses papers, assim, é uma história linda, né? Que eu falo, é um diálogo bioquímico com os nossos solos. Porque é o que eu falo. Foi a primeira vez que a gente realmente viu que a gente podia acessar a memória do solo através dos ensaios de atividade enzimática, né? Mostrando que a parte química era muito limitada, mas com as enzimas a gente sabia entender as histórias que o solo tinha para nos contar, né? Que na realidade, ali no tratamento de soja pousio, a gente tinha um solo doente, precisando de ajuda, e lá no solo, no tratamento de soja braquiária, a gente tinha um solo vivo, biologicamente ativo, saudável, né? Então, foi muito legal o experimento. É um experimento assim, que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive... Opa, perdão. Tudo isso que a senhora contou pra gente encaixa perfeito naquela discussão de que solos saudáveis possuem uma resiliência maior produtiva, uma maior estabilidade produtiva. Então, é um caso excelente para contribuir com essa temática. E esse experimento da Fundação, naquele ano que deu o veranico, abriu aquelas diferenças de 30 sacos por hectare. Mas o que aconteceu depois foi mais impactante ainda. Porque depois daquele veranico, aqueles tratamentos soja pousio, tanto sob plantio direto como sob plantio convencional, eles nunca mais conseguiram atingir os mesmos patamares de produtividade que dos tratamentos com rotações e sucessões. É como se o solo tivesse ficado sequelado. Gente, o solo ficou sequelado. Depois daquilo lá, nunca mais. E olha, mesma quantidade de adubo todo ano, mesma, sabe, quantidade de P2O5, K2O, micronutriente, e a soja lá, entendeu? Lacrada lá, nunca mais conseguiu passar daquela barreira de 60 sacos. Isso aí perdurou até 2020, quando de novo, né, o pessoal resolveu mandar uma mensagenzinha ali para o solo, pegou um daqueles tratamentos lá horrorosos, soja pousio, plantio convencional, e entrou com injeção de braquiária. E aí, de novo, foi muito legal, porque eles fizeram uma pegadinha comigo. Eles plantaram a braquiária naquele tratamento soja pousio, plantio convencional, não falaram nada para mim. Eles plantaram a braquiária em março, em outubro, a gente foi lá, que a gente sempre faz todo ano análise em outubro, né, de atividade enzimática. E naquele ano, pela primeira vez, os níveis de atividade do tratamento plantio convencional, soja plantio convencional, foram maiores do que os do soja plantio direto. Aí eu lembro, né, eu falei para o Fábio Ono, que estava lá na época, né, junto com o Leandro. Fábio, mas achei tão estranho, né? Pela primeira vez é que o soja pousio, plantio convencional, está maior do que o plantio direto. Aí ele começou a rir do outro lado do telefone e falou assim: boba, é que a gente não te falou. A gente entrou com braquiária aqui esse ano. Gente, já putz, grila. E aí, isso foi em 2020, né? Em 2021, o nível de atividade enzimática aumentou, 2022 foi aumentando, e hoje até hoje está aumentando, entendeu? Quer dizer, eu falo assim, é um lugar, é um experimento que eu falo, que tem que ser assim, patrimônio da agricultura brasileira. Eu falo isso para o pessoal da Fundação MT toda vez. Agora está o Felipe Bertol lá, né? Falo, gente, experimento, porque aqui o solo conversa com a gente, entendeu? É de arrepiar. É por isso que eu falo que o dia que o agricultor se tocar, que ele fazendo essas coisas no solo, o solo responde, gente, vai mudar completamente a nossa relação com o solo no mundo, entendeu? Vai ser outra coisa. Né? O agricultor entender que ele pode se comunicar. Claro que não é um diálogo assim, que você vai chegar lá, bom dia, meu solo, tudo bem com você? Claro que não, é um diálogo bioquímico, né? Mas que o solo se comunica com a gente, né? E o solo tem história para te contar, tem coisa para te falar, né? Então, nossa, vai ser muito poderoso. Por isso que a gente fica tão feliz. Olha, gente, eu falo, vocês estão na melhor fase. Galera, vocês estão aqui ouvindo aí esse podcast. Olha, vocês têm um privilégio muito grande. Vocês vão pegar agora uma agricultura. Nossa, muito mais legal. Você já pensou uma agricultura onde você consegue se comunicar com o seu solo? Imagina entender as mensagens que o seu solo tem para te passar. Gente, o melhor da agricultura vai começar agora, sabia? Então, olha, parabéns. Vocês estão. Nossa, vai ser professora, muita coisa boa que vocês têm.
frente. Muito interessante que o professor Maurício também mostrou esse experimento no simpósio do Carbon que teve recentemente, e foi unânime que durante todas as pessoas que estavam no evento, todo mundo parou para comentar sobre exatamente a mesma coisa do yield gap que teve, e depois, com a injeção da braquiária, teve esse aumento de produtividade novamente. Foi algo que impactou todo mundo no ambiente. É sensacional, é sensacional. Então, isso aí, sabe, olha, toda palestra que eu dou, e eu faço muita palestra, viu, gente? Eu conto a história desse experimento. Porque eu não me canso de contar. E toda vez as pessoas ficam impactadas, sabe? Porque, assim, realmente. Até hoje a gente fica assim pensando, né, o que foi que causou aquele sequelamento, né? O que foi ali, aqueles anos todos que o solo ficou ali, né? Recebendo o mesmo adubo, mas não conseguia ir para frente, né? Então, a gente ainda tem assim várias hipóteses para explicar por que ele ainda continuou com aquele período de sequelamento, mas o fato é que quando você entra com a braquiária, com a vacina de braquiária que eu falo, né? Como é que você recupera o solo, né? Em questão de 2 anos, a produtividade dele já chega lá nos níveis de produtividade dos demais tratamentos, que isso é outra coisa legal. Não aumentou só os níveis de enzima, né? A gente foi acompanhando a recuperação do solo através da determinação dos níveis de atividade enzimática. Mas isso teve o mesmo impacto na produtividade. A produtividade seguiu a mesma tendência, né? Ela foi aumentando já no primeiro ano depois da braquiária, e já no segundo ela já aumentou bastante, e no terceiro ela praticamente já encontrou, já topou lá nos demais tratamentos. Então, olha que coisa fantástica. Né? Então, isso aí mostra para o agricultor como é que é ganha-ganha ter um solo saudável na lavoura dele, né? Porque o solo saudável, naquela condição de falta de chuva, conseguiu armazenar mais água, né? Então, conseguiu tolerar melhor aquela falta de chuva. E por que ele armazenou mais água? Não é porque ele tinha mais atividade enzimática. É porque a braquiária melhorou a estrutura do solo. A atividade enzimática, como eu falei, é o marcador da saúde do solo, né? Mas aquela braquiária melhorando a estrutura do solo, ele conseguiu armazenar mais água. Durante aquela falta de chuva, aquele estresse hídrico, a soja que estava crescendo no solo com braquiária tinha mais água disponível, ela tolerou melhor, né? A outra lá, a pobrezinha, que era um solo que não tinha estrutura nenhuma, um solo horroroso, sucumbiu. Então, e aí agora a gente saindo dessa fase da Covid, né? Aquela primeira onda da Covid era bem isso, né? As pessoas que tinham comorbidade eram muito mais impactadas pela doença do que as pessoas saudáveis. Então, nas nossas lavouras, hoje em dia que a gente está falando essa questão toda, né? De resiliência, né? As mudanças climáticas e tal. Isso aí mostra claramente a importância de você ter solos saudáveis nas nossas lavouras. Se com solos saudáveis as coisas serão complicadas, imagina se a gente não tiver solo saudável, né, gente? Com certeza. É algo muito impactante. E professora, aproveitando o gancho, é, a senhora discorreu sobre isso em diversos pontos, mas quais seriam os benefícios econômicos e ambientais do produtor que incorpora essa análise de rotina da bioanálise? Então, pois é, isso aí agora vai servir para ele, serve como suporte para tomadas de decisão de manejo. Essa é a finalidade da bioanálise. Então, por exemplo, se você tem um solo saudável, é aquela história, time que está ganhando, você não tem que mexer, né? Então, o agricultor fica tranquilo para continuar seguindo com aquelas práticas de manejo que ele já vem adotando na propriedade. Se o solo está adoecendo, ou seja, né, a atividade da enzima está baixa, a matéria orgânica está alta, opa, já vai ligar um sinal de alerta, né? Porque você sabe, o remédio que você vai dar para uma pessoa que está gripada é completamente diferente do remédio que você vai dar para uma pessoa lá na UTI, né? Então já fica o pisca-alerta ali, fica fácil para o agrônomo convencer o dono da fazenda a alterar o sistema de manejo, embora ele ainda possa estar tendo boas produtividades, né? É importante ele tomar isso aí preventivamente. É que nem você pegar o resultado do seu exame, né? O resultado do seu exame de sangue, ver lá que você está com colesterol alterado, glicose, e você ignorar aquilo ali, né? Você sabe que com o tempo, algumas coisas ruins podem acontecer, né? Você pode ter um infarto, pode ter um AVC. Então é como se tivesse, eu falo que é como se tivesse uma bomba, né? Que pode estourar a qualquer momento. Se, por outro lado, o solo está doente, aí o agricultor, já sabendo que o solo está doente, ele não tem mais desculpa, né? Realmente tem que adotar boas práticas de manejo para regenerar, para tirar aquele solo da UTI. E aí, como eu falei, o remédio para um solo que está na UTI é completamente diferente do remédio para um solo que está no processo de adoecimento, né? Então, talvez nesse caso você vai precisar, sei lá, de 2 anos de braquiária, 1 ano de braquiária, não sei, vai depender da condição, né? Mas, enfim, é importante para o agricultor saber que o solo dele realmente está doente, está numa condição muito frágil. E, por outro lado, se o solo dele está numa condição em recuperação, também a bioanálise ajuda ele como suporte para tomada de decisão de manejo, porque nesse caso ele vai continuar com aquelas práticas de manejo que ele já vinha adotando na propriedade dele, né?
Então, isso motiva o agricultor a continuar no caminho certo. Por exemplo, lá no experimento da Fundação, o tratamento que recebeu a vacina de braquiária é um solo que está em regeneração. Então, se você pega a matéria orgânica dele, ainda não diferenciou nada em relação aos demais tratamentos, só os níveis de atividade enzimática. Mas se você fosse um agricultor e você não tivesse esse parâmetro de enzima, você ficar só com a matéria orgânica, você ia pensar assim: ah, nossa, estou aqui plantando essa braquiária, mas não está dando efeito nenhum, olha que a matéria orgânica não aumenta nem nada. Então, você entendeu? Com a enzima, como ela é mais sensível, ela serve para motivar o agricultor que está adotando essas práticas de manejo, né, de regeneração do solo, a continuar naquele caminho. Ela mostra para ele, né, uma bandeira assim, indicando para ele que ele está no caminho certo, que ele deve continuar naquele caminho. Então, isso é a principal vantagem, entendeu, gente? Servir como suporte para tomadas de decisão de manejo dentro da nossa porteira, dentro das nossas fazendas. Bacana. Professora, a senhora comentou que hoje nós temos 33 laboratórios credenciados para fazer a bioanálise, correto? Correto. Onde é que estão esses laboratórios e quais seriam os principais desafios para expandir a bioanálise em regiões que a gente tem uma maior dificuldade de logística, para que o maior número de agricultores no Brasil possam fazer a análise das enzimas e ter um diagnóstico melhor da saúde do solo? O que a senhora vê como principal desafio para a gente expandir essa rede? Então, gente, hoje nós temos laboratórios em praticamente todo o território nacional. Já temos um laboratório na região norte, lá em Tocantins, já temos no Nordeste, no Centro-Oeste temos muitos laboratórios, uma boa parte deles concentrada em Minas Gerais e no sul do Brasil, né? Muitos laboratórios no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E São Paulo também. Então, assim, hoje já temos Goiás, né, aqui na região Centro-Oeste toda. Então, hoje já temos uma boa rede de laboratórios, mas agora acredito que ainda nesse primeiro semestre a Embrapa vai abrir um novo edital de convite público, né, para novos laboratórios que têm interesse em integrar a rede Embrapa de bioanálise de solo, para eles fazerem parte dessa rede. Então, com isso aí, a gente vai aumentar mais ainda o número de laboratórios. Então, eu acho assim que no começo, gente, quando a gente lançou a BioAS, lá no Congresso de Solos em 2019, a gente tinha uma dificuldade muito grande de convencer os laboratórios a entrarem na rede, sabia? Não foi fácil, não. Os 7 primeiros laboratórios que a gente conseguiu, eu falo assim, nossa, eles foram muito visionários, e eles realmente compraram a ideia e abraçaram a ideia, né? Depois que eles entraram, que todo mundo viu, aí todo mundo quis entrar e tal, mas no comecinho não foi fácil, não. Mas, enfim, né? Essas histórias, assim, muito suor, muita lágrima para chegar até onde chegamos, né? Mas então acho que a partir agora desse primeiro semestre deve entrar mais, deve abrir esse convite, então até o final do ano, se Deus quiser, no início do ano que vem, a gente já deve ter mais laboratórios na rede, inclusive a Exalc está com o laboratório já pertinho já de receber o credenciamento, viu, gente? Então, o laboratório solo de vocês ali, o professor Fernando, a Denise, tá? Então, já está pertinho de entrar. E assim, olha, dificuldades mesmo, assim, eu não vejo assim, grandes dificuldades. Hoje em dia a gente está trabalhando na calibração dos algoritmos da BioAS para outras culturas, né? Então, para cana, para o café, eucalipto, para as pastagens, e inclusive para outras regiões, né? Mas uma coisa interessante é que, para a gente fazer a interpretação dos resultados de atividade enzimática, a gente desenvolveu esses algoritmos de interpretação que variam em função do teor de argila dos nossos solos, né? Então, os algoritmos lá do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são bem diferentes dos algoritmos da região Cerrado, mas muitas pessoas do Nordeste têm mandado amostras de áreas de fruteiras, ou mesmo áreas de cana no Nordeste, áreas que estão em recuperação. E essas áreas, quando são interpretadas com os algoritmos do Cerrado, é impressionante, gente. Está funcionando bem? Quer dizer, a gente sabe que vai ter que fazer alguma adequação no futuro, né? Mas mesmo assim, esses algoritmos do Cerrado conseguem detectar na região Nordeste solos saudáveis, doentes, em recuperação e em regeneração. Então, olha que legal, né? Então, assim, eu acho que agora para os próximos. Eu falo que eu vou aposentar com 75 anos, né? Então, estou com 58, então, aqui para os próximos 17 anos, né? É expandir essa calibração e realmente, né? Ver isso aí realmente virar uma realidade cada vez mais rotineira nas nossas propriedades agrícolas, né? Uma coisa interessante, gente, que eu esqueci de mencionar para vocês, que todos os laboratórios comerciais são conectados à Embrapa por meio de uma plataforma web que chama Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo. E aí, essa plataforma ela interpreta os resultados das determinações de enzima, matéria orgânica, devolve para os laboratórios, bem como calcula índice de qualidade do solo, né? Então, tem o IQS químico, físico, biológico, e também calcula a pontuação de 3 funções: a função do seu solo suprir nutriente, a capacidade do seu solo armazenar nutriente, a capacidade do seu solo ciclar nutrientes. Mas o fato é que toda vez que o laboratório entra com dado nessa plataforma,
a gente vai armazenando os dados. Então, a gente está construindo o maior banco de dados de atividade enzimática do mundo. Então, hoje, o nosso banco de dados já está aí para 34 mil amostras de solo, e nenhum país do mundo tem isso. Então, a gente ali tem dados de atividade enzimática, a parte de química toda, matéria orgânica. Então, uma coisa assim riquíssima. E com base nesse banco de dados, foi que, juntamente com o pessoal da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, o professor Alessandro, a Tassiara e também o pessoal do CMBio, a gente fez a primeira versão do mapa da saúde dos solos brasileiros. Então, o que eu falei para vocês, a BioAS funciona dentro da propriedade, mas hoje a gente, com esse grande banco de dados, a gente já está mostrando a nível de Brasil quais são aqueles municípios, aqueles estados que mais estão precisando de ajuda com relação à saúde do solo. E aí, pessoal, outra coisa muito interessante que surgiu desse banco de dados é que a gente já viu em grandes estados produtores de soja, como Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente está vendo relações, regressões com um R2 altamente significativo entre a porcentagem, regressões mostrando que a produtividade da soja cai nos municípios à medida que você aumenta a porcentagem de solos doentes. Olha que loucura, gente. Então, por exemplo, no Paraná, essa regressão tem um R2 de 0,6, ou seja, mostrando que à medida que aqueles municípios que têm mais proporção de solos doentes ou adoecendo, têm menores produtividades de soja comparativamente aos municípios com maior porcentagem de solos saudáveis e em recuperação. Que bacana. Isso com base em duas enzimas e na matéria orgânica. Uma análise custa R$ 165 e feita na camada de 0 a 10 centímetros. Olha que impressionante. E bacana isso que a senhora traz, desse grande banco de dados e dessa avaliação em escala nacional, porque serve também como direcionamento para a política pública. Se a gente identifica quais são as regiões mais sensíveis, mais carentes, com solos mais doentes, o direcionamento da política pública para aquela região vai ter uma atenção maior. Então, muito bacana esse tipo de estudo. Roberto, é exatamente isso, entendeu? Se você é o Ministério da Agricultura, sou ministro da Agricultura, aí você está lá com um mapa de saúde do solo, você sabe claramente quais os estados que você tem que investir, dentro daquele estado, quais os municípios que você tem que direcionar os esforços, né, para políticas públicas de saúde do solo. Se você é um prefeito, um secretário da Agricultura, né, você lá tem acesso aos dados de saúde do solo do seu município, você também pode se balizar, né, para que tipo de atitude você vai tomar, o que está acontecendo, o que está contribuindo para a perda de saúde do solo nas propriedades daqueles municípios. Então, assim, é uma coisa riquíssima, né? E, de novo, gente, o Brasil está fazendo isso vanguarda no mundo, né? Então, você vai assim... Ah, e outra coisa, dados que vêm de laboratórios da vida real, em fazendas da vida real. Então, assim, é um banco de dados que vai crescendo dia após dia, né? Então, assim, eu falo assim, uma coisa assim, realmente única. Na França não tem, Argentina não tem, os países ainda não têm, né? Tomara que tenham no futuro, né? Para se orientarem também. Mas é uma coisa outra de vanguarda que a gente está fazendo no Brasil, a construção desse placar da saúde dos solos brasileiros, que a gente chama, né? Esse banco de dados da saúde do solo brasileiro. Muito importante a pesquisa brasileira na agricultura, né? Sempre inovando, todo ano tem alguma coisa nova. Sempre muito importante a Embrapa como um grande avante, né? Gente, engraçado, né? Vocês sabem, quando assim, eu entrei na agronomia, né? Sei lá, a gente é aquela coisa de patinho feio, né? A gente, ai meu Deus, solos pobres, ácidos, pobres em nutrientes. Gente, imagina! A gente tem os melhores solos do mundo. Corrigindo a química, é só correr para o abraço, né? Através de boas práticas de manejo, nós temos hoje os solos mais produtivos e mais saudáveis do planeta, que é isso que está surgindo com o banco de dados da bioanálise, né? Então, nossa, isso é muito legal, essa transição que a gente fez, né? Sabe que aqui no Cerrado, no começo, o pessoal falava assim que cerrado nem dado nem herdado, ninguém queria o solo cerrado, entendeu? Porque, pobre, não sei o quê. Gente, hoje você vê quanto custa um hectare de terra aqui no Cerrado, né? Os melhores solos do planeta. Fomos capazes de fazer com muita pesquisa, né? Isso que é importante, uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. Fazer isso que a gente fez aqui no Brasil, sei lá, em 30 anos. Em 30 anos o Brasil já estava aí, já tinha saído daquela condição de importador de comida para exportador. Eu lembro, gente, gozado, as lembranças de infância que eu tenho. Uma delas é a gente assistindo Jornal Nacional lá em casa. Meu pai colocava todo mundo na frente para assistir Jornal Nacional, na frente da televisão. E eu lembro de ver uma reportagem que era assim: o pessoal comemorando a chegada de navios da Filipina, trazendo arroz
para o Brasil. E também quando passava assim, chegando carregamentos de avião com leite em pó. Gente, vocês perderam isso. A gente importava arroz, importava feijão, leite em pó, tinha que vir de fora. Imagina, que loucura, um país maravilhoso que nem esse, com esse potencial todo que a gente tem para produzir alimento, ainda mantendo o solo saudável, a gente importava comida. Então, assim, realmente foi... O Brasil fez uma guinada assim, fantástica na sua história, na sua jornada de agricultura, né? Passos largos dos últimos anos, né? Passos largos, olha, impressionante, viu? E você falando assim da Embrapa, né? A gente comemorou, semana passada, agora a gente fez 51 anos, né? Então, ali em 1973, com a criação da Embrapa, né? Realmente, assim, impulsionou isso aí. Não é que a Embrapa fez sozinha, né? De jeito nenhum. Todo o pessoal do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né? Com as empresas estaduais de pesquisa, com as universidades. Mas, assim, conseguimos congregar esses esforços para mudar essa realidade, né? E que eu falo assim de mudança de realidade, mudança de paradigma, nessa agricultura tropical é um paradigma atrás do outro que a gente vai quebrando, né? Então, por exemplo, quando eu fui para agronomia, eu fiz agronomia de 1982 a 1987 aqui na Universidade de Brasília. O meu professor de fitotecnia, isso é outra coisa que eu lembro direitinho, ele ensinava para a gente assim, ó, espaçamento de milho era 1 metro entre as plantas, né? Ali nas entrelinhas. Aí eles falavam assim, ó, tem que deixar tudo limpo. Ou faz cultivo mecânico para tirar as plantas daninhas, chamava erva daninha. Ou então tem que usar herbicida. Hoje em dia, a gente fala para o agricultor plantar braquiária no meio do milho, fazer consórcio de milho com braquiária. Agora já está até saindo aí consórcio de milho com soja. Gente, isso é uma quebra de paradigma que vocês não têm noção, entendeu? Sabendo controlar, fazer um bom manejo dessa braquiária, olha que loucura, a revolução que a braquiária fez, né? Que a entrada da braquiária fez. Hoje a gente tem dados muito, muito, muito robustos. A Larissa Bortolo acabou de defender a tese dela aí com vocês, aí do Soma, né? Fez o trabalho dela lá no experimento do Rodrigo Munhoz, lá que na Embrapa Aquicultura, Pesca e Aquicultura, aqui no Tocantins. De novo corroborando, né, que os tratamentos onde a soja é plantada em sucessão a braquiária ou pânico, chegou a produzir, acho que na tese da Larissa, foi até mais que 11 sacos por hectare em relação aos tratamentos de soja pousio, soja milheto, soja milho. Imagina! Então, assim, nossa, eu fico pensando assim, o que vai vir agora, hein? Sim, resultados Aí muito agora que o pessoal vai poder otimistas. conversar com o solo, o que vai acontecer, né? Com certeza. Professora, a conversa está muito boa, mas estamos chegando ao final do nosso episódio e gostaríamos de pedir para a senhora passar uma mensagem para todos os nossos ouvintes e os entusiastas de saúde do solo. Ah, gente, olha, então, como eu já falei, aproveitem, vocês estão pegando um momento excelente, uma fase excelente, assim, e olha, dizer para vocês isso aí, né, que o solo saudável é o melhor aliado que você pode ter, né? Solo saudável é só ganha-ganha. Então, maiores produtividades, solos mais resilientes à falta de chuva, estresses hídricos, ambientais. Então, é só ganha-ganha, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, né, gente? Vamos manter nossas lavouras em solos saudáveis. Lavouras produtivas em solos saudáveis, né? Uma agricultura tropical, pujante, produtora de alimento, mas também prestadora de serviço ambiental, né? Vocês estão com tudo para fazer isso aí virar cada vez mais uma realidade, viu, gente? Professora, depois dessa aula incrível, essa conversa, na verdade, que, assim, para mim durou 5 minutos, foi muito rápido, já tá finalizando. A gente agradece muito a sua presença. Com certeza é muito difícil a gente encaixar horários, né, que dê para tirar uma horinha ali, mas a senhora aceitou, foi muito importante pra gente essa conversa. E agora eu deixo um espaço para caso a senhora queira agradecer. E a gente, do nosso lado aqui, a gente agradece muito. Olha, gente, eu quero agradecer, quero parabenizar vocês pela iniciativa. Olha, é muito gratificante ver estudantes, né? Maurício está de parabéns aí por ter organizado vocês no Soma, ver vocês tomando essas iniciativas de divulgar a saúde do solo, fazer esse trabalho maravilhoso. Então, parabéns. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, foi ótimo. Também foi 5 minutos, já estava falando assim, que pena, estava tão bom aqui conversar com vocês. Mas olha, parabéns. E eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Muito sucesso, muitas felicidades. Muito obrigado, professora. Foi um prazer conversar com a senhora. E você, nosso querido ouvinte, telespectador, caso tenha interesse mais em assuntos sobre saúde do solo, não deixe de acessar nossas mídias sociais, Instagram, YouTube, Spotify, nosso site, e logo mais teremos novos episódios saindo. Nós agradecemos muito a presença de vocês e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado ao PSEG, muito obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.